Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo você também que já é um atraído pela Palavra de Deus. É muito bom, assim, ter você para partilhar e, sobretudo, partilhar da Palavra de Deus, que é o grande tesouro da nossa fé e da nossa vida, que dá sentido a tudo aquilo que fazemos e que vivemos. Bem, então hoje nessa terça-feira, dia 7 de janeiro, né, nós vamos ver que a gente está lendo a carta de São João, né, a primeira carta dele, que vai falar muito sobre o amor. A carta de São João também traz toda essa teologia do permanecer. E muitas vezes no texto ele vai repetir isso. É um texto também, é uma palavra que se repete muito no evangelho dele. De maneira especial a gente vai encontrar isso ali pelo capítulo 15 ali de São João também, onde ele vai falar sobre a videira e vai trazer essa teologia do permanecer. E aqui ele continua com isso. Esse permanecer, que é muito importante no sentido de aquele que permanece diante de todas as dificuldades. Como, por exemplo, se a gente lembra do texto da videira, vamos pensar numa árvore. As folhas da árvore, elas permanecem unidas à árvore na chuva, no vento, no sol. Então significa que quando as coisas estão boas, ou seja, no sol, na luz, mas também no vento, na tempestade, naquele momento em que a folha está assim, quase se soltando e se desprendendo, mas ela permanece. Por quê? Por que a folha precisa permanecer na árvore? Porque se ela se desprende da árvore, o que acontece quando você arranca uma folha de uma árvore? Ela seca. Então, por que ela seca? Porque ela perde o sentido dela. Então, São João traz esse sentido de permanecer, traz essa palavra permanecer, porque é o sentido da nossa vida. O sentido da minha vida é permanecer em Deus porque Ele dá Fica redundante, né? O sentido da minha vida é permanecer em Deus porque Ele dá sentido à minha vida. Então, Ele dá sentido a tudo que eu faço, Ele dá sentido a tudo que eu sou. Então, independente das adversidades, das lutas, das dificuldades, das crises, das ansiedades, de tudo, eu preciso lutar e me esforçar para permanecer em Deus, porque esse é o objetivo da nossa vida, é sempre permanecer nele. E ele vai trazer toda essa teologia do amor, trazendo hoje pra gente que amar também é uma resposta a Deus. Porque Deus nos amou por primeiro e eu amo os outros porque experimentei do amor dele. Então isso significa que amar os outros, eu não amo um irmão, eu não amo uma pessoa, eu não amo meu marido alcoólatra, eu não amo minha esposa chata, eu não amo meu filho que está se perdendo nas drogas, eu não amo essa pessoa que fala mal de mim, eu não amo o meu vizinho fofoqueiro por ele ou pelo que ele faz. Mas eu amo em resposta ao amor que Deus me ama primeiro. Então Deus me ama em primeiro lugar e como resposta a esse amor de Deus, eu amo os outros. Porque quando eu me entendo amado, eu não tenho outra coisa a fazer senão replicar o que Deus faz. Ser outro Cristo, ser a figura de Deus no mundo amando os outros e amando os irmãos. Também nós vamos ver que amar é mostrar que eu permaneço em Deus. Porque só quem permanece em Deus, só quem está unido a Ele, firme nele, é capaz de amar. Então, quando eu permaneço em Deus, eu amo o outro. E isso é uma prova de que eu permaneço. Então, se eu não estou conseguindo amar, pode ser que eu esteja distante de Deus. Isso também pode ser um termômetro para a gente utilizar. Quando eu estou com muita dificuldade de amar, eu posso não estar tão unido a Deus como talvez eu necessitaria estar. Então, eu preciso estar unido a Ele para conseguir amar, porque Ele é amor. Então, quando eu estou unido a Ele, eu experimento da fonte do amor e isso me ajuda a amar os outros. Então, assim, o amor que eu experimento dele me enche a ponto de transbordar no outro. Então, por isso eu estou amando o outro. Também vai trazer para nós o elemento de que o Espírito, né? O Espírito é a marca desse permanecer no amor. Quando eu permaneço em Deus, Ele me enche com o seu Espírito. E o Espírito Santo é o amor de Deus derramado em nós. Então, para que eu possa amar de verdade, eu preciso do Espírito Santo de Deus. Eu preciso dessa... Como é que se diz? Desse combustível. Eu posso dizer que o Espírito Santo é como um combustível para que eu possa amar de verdade. Então, se eu tenho dificuldade de amar, se eu quero amar mais, se eu quero amar melhor, eu preciso do Espírito Santo de Deus para que essa obra aconteça de verdade na minha vida.
O evangelho de hoje é uma continuação, né, do evangelho de ontem, onde Jesus acabou de multiplicar o pão para os discípulos, e aí ele acabou de saciar o povo, vai retomar, né, que depois dos 5.000 homens que se saciaram, e isso me chamava a atenção, que Deus, quando tinha alguém enfermo, ele curava, quando estava com fome, ele fez multiplicar os pães, quando tinha um endemoniado, ele curava. Deus, ele sempre faz aquilo que é necessário para nós. Talvez não no momento em que queremos. Porque a gente vai ver um texto também do homem que estava há 38 anos tentando entrar no poço. A gente vai ver o texto onde a mulher estava há 18 anos indo no templo, mas estava encurvada. A mulher do fluxo de sangue que estava há 12 anos. Então, Deus, ele sempre realiza o que necessitamos. Só que não no tempo que é nosso, mas no momento em que ele entende que vai ser a obra mais perfeita. Então também talvez você esteja numa dificuldade, numa ansiedade, num processo de estar esperando algo da parte de Deus, que talvez não esteja vendo acontecer, e isso vai te agoniando, isso vai te desestabilizando. Mas não se esqueça, Deus sempre faz, mas não é no meu tempo, é no tempo dele. Porque ele faz no tempo dele, porque é o tempo ideal para a obra acontecer. É o tempo que ele sabe que o testemunho melhor, né? O tempo onde vai dar mais frutos. Então, por isso, às vezes, Deus demora um pouco, porque ele espera um momento onde se vão colher mais frutos. Aí nós vamos ver no texto que me chamava a atenção hoje que Jesus despediu os discípulos, mandou eles irem na frente e ele ficou para trás para se despedir do povo e depois foi rezar. Isso é interessante porque ele dificilmente se separava dos discípulos assim, né, no caminho da missão. Geralmente ele sumia assim, se retirava para rezar. Mas ele não mandava eles ficarem indo na frente dele. Mas nesse momento, ele manda eles irem à frente porque ele queria provar uma coisa para eles. Provar que sem ele, eles não conseguem passar pelas provas. Porque eles estavam remando com muita dificuldade para superar aquela tempestade que estava no mar. Então ele queria provar para eles que sem ele tudo é mais difícil. E também, na maioria das vezes, a gente quer fazer sozinho, porque eles estavam lá tentando remar sozinhos. E também vai dar o testemunho de que ele foi para o monte rezar. Muitas vezes a gente quer fazer sozinhos e sem rezar. Então Jesus dá 2 ensinamentos aqui. A gente não consegue sem ele e muito menos sem rezar. Então a gente precisa, talvez você que esteja afastado, tá rezando pouco, tá rezando menos, não tá rezando concentrado, não tá rezando estando ali onde você deveria estar. A gente não consegue sozinhos e sem oração. E aí a gente vai ver que no momento em que Jesus pisa no barco, a tempestade se acalma. Quando ele bota o pé no barco, vai dizer, imediatamente quando ele chegou, tudo se acalmou. Porque é ele. As situações com Jesus, elas são transformadas e ganham um novo sentido. Então aquela tempestade, ela se acalmou. E ele também vai dizer, né? Tranquilizem-se, sou eu, aquele que faz, aquele que realiza, aquele que vocês precisam. Então a gente precisa também reconhecer que nós temos uma necessidade de Deus em tudo na vida e que eu não vou conseguir resolver sozinho as coisas. Então talvez essa situação que você está brigando aí, que você está lutando, que você está se esquentando e se agitando, só está faltando Deus. Só está faltando Deus para que tudo se acalme. Então convidemos Ele para as realidades da nossa vida e para as situações para que tudo se acalme. Nós, Senhor Jesus, te damos livre acesso nas situações da nossa vida e te convidamos, Senhor, para fazer parte das situações, porque sozinho nós não conseguimos, Senhor. Nós queremos aprender desse ensinamento de hoje de que eu sozinho vou fazer muito esforço, vou remar e muitas vezes não vou sair do lugar. Mas quando eu tenho a Ti, eu vou além. Com a Tua mão, com o Teu sustento, eu posso muito mais, Senhor. Por isso eu te peço, ajuda-me, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, guia-nos. Por isso eu te peço, conduz-nos, Senhor. Também te peço, Senhor, que derrame sobre mim o Teu Espírito Santo para que eu possa amar verdadeiramente. Derrama Teu Espírito Santo com uma graça, Senhor, de permanecer em Ti, Senhor. Nas lágrimas, na alegria, no riso, naquilo que eu não entendo, naquilo que é difícil para mim aceitar, Senhor. Me ajuda a permanecer em Ti em todas as coisas.
permanecer unido a Ti, unido ao Teu coração, sendo cheio do Teu amor e esse amor transbordando de mim para tantas outras pessoas. Enche-me, Senhor, do Teu Espírito Santo de amor, para que a Tua obra nova aconteça na minha vida, aconteça em mim, no meu coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.